Imagine um mundo completamente dominado pela violência, pelo pecado e pela corrupção. Um tempo em que gigantes caminhavam sobre a terra, homens poderosos espalhavam medo e a humanidade havia se afastado totalmente de Deus. Esse é o cenário assustador de Gênesis capítulo 6, um dos capítulos mais misteriosos e impactantes de toda a Bíblia. Hoje você vai conhecer a história dos Nefilins, os gigantes da antiguidade, entender por que Deus decidiu destruir o mundo com o dilúvio e descobrir como Noé se tornou a única esperança da humanidade. Depois da criação do homem e da mulher, a humanidade começou a se multiplicar rapidamente sobre a terra. Mas junto com esse crescimento, veio algo terrível. O pecado começou a dominar completamente o coração humano. A violência se espalhava por todos os lugares. Assassinatos, guerras, corrupção e perversidade passaram a fazer parte da rotina daquele mundo antigo. A Bíblia declara algo extremamente forte. Em Gênesis 6:5, Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que todos os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Não existia paz. Não existia amor. Não existia perdão. A humanidade havia mergulhado completamente na escuridão. Então surge um dos maiores mistérios de toda a Bíblia. Gênesis 6 diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e começaram a tomar mulheres para si. Alguns estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos, que abandonaram sua posição espiritual. Outros entendem que eram descendentes da linhagem fiel de Sete, se misturando com povos corrompidos. Mas independentemente da interpretação, uma coisa fica clara: algo sobrenatural e extremamente perigoso estava acontecendo naquele período. A corrupção não era apenas humana, ela havia alcançado níveis espirituais. A Bíblia diz: naqueles dias havia gigantes na terra. A palavra usada é Nefilins. Esses seres ficaram conhecidos como homens poderosos, guerreiros famosos da antiguidade. Muitos acreditam que eram gigantes físicos, seres extremamente fortes e assustadores. Imagine criaturas enormes caminhando pela terra, guerreiros quase impossíveis de derrotar, homens que inspiravam medo por onde passavam. A presença deles aumentava ainda mais o caos daquele mundo. Violência, dominação, corrupção, medo. A terra estava mergulhada em trevas. Então acontece algo extremamente forte na narrativa bíblica. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso não significa que Deus errou ao criar a humanidade, mas mostra a profundidade da dor divina ao ver o nível de corrupção que dominava a terra. O mundo havia se tornado irreconhecível. A violência estava em todos os lugares. O pecado havia consumido quase toda a humanidade. A maldade reinava. E então Deus toma uma decisão terrível. Ele destruiria toda a vida da face da terra. Homens, animais, aves, tudo seria consumido pelo juízo. Mas no meio daquele mundo perdido, havia um homem diferente. Um homem chamado Noé. Enquanto todos estavam corrompidos, Noé permanecia fiel. A Bíblia descreve Noé como um homem justo e íntegro em sua geração. Imagine a pressão daquele tempo. Todos fazendo o mal, todos vivendo sem limites, todos zombando da justiça. Mas Noé decidiu andar com Deus, e foi justamente por isso que ele encontrou graça diante do Senhor. Deus manda Noé construir uma gigantesca arca. A embarcação deveria ser enorme, feita de madeira resistente e preparada para suportar a maior catástrofe da história humana. Enquanto Noé trabalhava na arca, o mundo continuava vivendo normalmente. As pessoas casavam, faziam festas, negociavam, viviam como se nada fosse acontecer. Ninguém acreditava no juízo de Deus. E talvez essa seja uma das partes mais assustadoras dessa história. O perigo estava chegando, mas as pessoas ignoravam completamente os sinais. Até que chegou o dia em que Deus fechou a porta da arca. E então começou o dilúvio. As águas começaram a cair do céu violentamente. Fontes profundas se romperam. O mundo começou a afundar. A violência daquele mundo finalmente encontrou seu fim. Os gigantes
Os homens poderosos, os corruptos, os violentos. Nada conseguiu resistir ao dilúvio. Somente a arca permaneceu flutuando sobre as águas. Gênesis capítulo 6 não é apenas uma história sobre gigantes ou sobre um dilúvio. É uma mensagem poderosa sobre o estado do coração humano. A Bíblia mostra que quando a humanidade se afasta completamente de Deus, a destruição se espalha. Mas também mostra algo extremamente importante. Mesmo em meio ao caos, Deus sempre preserva aqueles que permanecem fiéis. Noé se tornou símbolo de obediência, perseverança e fé. A história de Gênesis 6 continua intrigando milhões de pessoas até hoje. Jesus chegou a dizer que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. E isso faz essa história se tornar ainda mais assustadora e atual.